mas eu preciso chamar a nossa matéria. Ela que vai apresentar o tema, que vai colocar alguns questionamentos, apesar que eu acho que eu não aguentei e já revelei antes, né? Mas confere a nossa matéria e na sequência a gente volta para continuar essa conversa. Vejam só. Perguntar por que o criacionismo bíblico é importante é perguntar por que um alicerce é importante para um edifício. O criacionismo bíblico é fundamental para a fé cristã e foi estabelecido no livro de Gênesis, capítulo 1, com "No princípio criou Deus". Esta declaração afirma o criacionismo e se opõe a qualquer visão que adote o evolucionismo. Nossos pontos de vista sobre a criação refletem se realmente acreditamos na palavra de Deus ou se duvidamos da sua veracidade. Como cristãos, temos de diferenciar entre o criacionismo e o evolucionismo, ou seja, como eles são diferentes, qual é verdadeiro? É possível acreditar em ambos? Estas perguntas podem ser respondidas ao se definir o que o criacionismo bíblico é e como afeta o nosso sistema de crença fundamental. A importância do criacionismo bíblico é que ele responde às perguntas fundamentais da existência humana. Como chegamos aqui? De onde viemos? Por que estamos aqui? O que acontece conosco quando morremos? Devemos olhar para o criacionismo bíblico como base para o nosso sistema de valores. A narrativa de criação deve ser factual e não apenas uma história, pois se for ficção, então os valores implicados são fundamentados pelo homem, sujeitos a mudanças na medida em que o homem evolui e, portanto, inválidos. A base do conflito entre a ciência e religião, especialmente o cristianismo, é o pressuposto de que a ciência é verdade e a religião é filosofia. Hoje teremos uma entrevista imperdível sobre o tema, inclusive abordando sobre outras vertentes do criacionismo. Será que existe um criacionismo que não é bíblico? Fique ligado, nossa entrevista está apenas começando. Pastora, eu acho que até para a gente começar e o nosso público entender do que a gente está falando, eu queria uma definição disso, do criacionismo. Eu sei que ele tem várias ramificações, subdivisões, não sei se a gente vai conseguir tratar de tudo, mas quando a gente fala criacionismo, do que nós estamos falando? Isso que você falou é um fato, né? Há várias ramificações, há o criacionismo científico, o criacionismo muçulmano, por exemplo, né? O Alcorão é criacionista. Sim. Inclusive creem, né, na semana da criação em 6 dias literais de 24 horas, como a Bíblia estabelece, né? E tem o criacionismo bíblico, que é aquele que eu costumo defender, né, quando falo. Eu também sou um adepto e defensor do design inteligente, né? Depois, quem sabe, a gente pode até, comparar os dois, falar né? Um pouquinho, claro. Mas também gosto dessa área, também defendo e enfim. Agora, o criacionismo bíblico, eu costumo dizer assim, que é um modelo conceitual que une boa teologia com boa ciência. Né? O que é boa ciência? Geralmente também, assim, as pessoas quando falam em ciência acabam usando assim termos muito populares. A ciência diz tal coisa. Na verdade, a ciência não diz nada, né? Quem dizem são os cientistas. A ciência é um método, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, depende de quem a manipula. Então, eu gosto de pensar assim numa caixa de ferramentas matemática, né? A ciência. E aí, dali a gente tira recursos para entender o universo que nos rodeia. Pronto. O que foge disso é filosofia humana. Então, por exemplo, o modelo... Eu estou dando umas voltas aqui, mas eu estou dentro dessa questão do criacionismo ainda, né? O modelo macroevolutivo, aquela ideia de que a vida teria surgido lá no mar primordial e se complexificando ao longo dos milhões e bilhões de anos, isso é filosofia. Você não tem evidência alguma. E eu sei do que eu estou falando porque eu pesquisei recentemente para uma pós-graduação, li muitos artigos sobre isso, é outro ponto que podemos voltar também, sobre a tal da origem química da vida, ok? Então não há uma pesquisa sequer que consiga demonstrar a origem química da vida por meio de seleção natural ou coisa parecida. Então isso é uma pressuposição, né, uma ideia a priorística, né? Você assume a priori que ela é fato, mas você não consegue demonstrá-la. Não é ciência. Pura e simples, né? Você não consegue, de forma empírica, mostrar isso aí. Claro que a criação do universo por Deus, o agente Deus também é uma
é uma pressuposição da fé, né? Você não tem como provar. Agora, o que eu posso fazer? Comparar as evidências do modelo que pressupõe que a vida aparece da não-vida e por meio de seleção natural vai se tornando mais e mais complexa, ou por meio da mesma ciência, mesma ferramenta, analisar as evidências de que para que haja um código é preciso haver um codificador, para que haja informação tem que ter uma fonte informante, que mostra que não há realmente macroevolução na natureza, mas adaptações limitadas, como podemos ver em Galápagos, por exemplo. Sim. Aves com pequenas variações de ilha para ilha, mas todas são a mesma espécie. Todas são tentilhões, né? Que é do famoso tentilhões de Darwin. Então, o criacionismo, voltando, para mim é assim, é um modelo que consegue, o bíblico, né? Consegue juntar boa ciência com boa teologia, ambas corretamente bem, assim, compreendidas. É um modelo conceitual que parte da ideia de que a vida foi criada perfeita por Deus, né? Ainda não estou entrando na Bíblia, eu estou ainda analisando a parte mais filosófica do modelo, né? Um criador cria, porque vida só provém de vida, Pasteur já tinha provado isso cientificamente, né? Louis Pasteur. Vida provém de vida. Então, qual é a fonte? É a fonte que se diz vida. Ela cria os seres perfeitos, dotados de alguma capacidade de variação, porque não somos fixistas, a ponto de pensar que as espécies que há hoje são exatamente as mesmas que foram criadas ou que foram preservadas na Arca de Noé. Não, há variações. Os cães estão aí para provar isso. Os gatos também. A espécie humana também. Temos variações entre nós mesmos, né? Sim. Mas somos todos humanos. Sim. São todos cães. Então, nós pensamos assim, os criacionistas, que há uma capacidade dada por Deus para uma variação limitada, sim. Não somos fixistas. E não cremos numa melhoria por causa do pecado, e aqui nós temos que, então, apelar para a fonte revelacional que é a Bíblia, no caso dos criacionistas bíblicos, né? Sim. Por causa do pecado, essa ruptura que houve entre o plano de Deus original, perfeito, e o que veio depois, na verdade, a gente pode falar, quem sabe, em involução. Então, a vida está se degradando, e isso é perceptível, né? Necessitando, e aí o modelo criacionista aponta para o futuro também, a escatologia, né? Sim, necessitando de uma recriação. Porque a vida por si só, nós estamos numa pandemia. Sim. Estamos enfrentando aí agressões à própria espécie, né? Então, o mundo tem atravessado muitos problemas assim de ordem biológica, genética, enfim, né? Degeneração mesmo. Então, resumidamente, Zeca, o modelo criacionista é assim, ele entende as origens como provindo de Deus, né? Aí, como nós somos bíblicos, para nós o Deus é Yahweh, né? O Deus Jeová, Deus, né? O verbo eterno é Jesus, né? Que é o Criador, segundo João também. Enfim, a Trindade divina. Nós cremos então que esse Deus criou o universo e a vida neste planeta. Ela se desenvolve tendo uma ruptura por causa do pecado, necessitando de uma recriação. E o futuro, segundo esse mesmo livro, a Revelação, é de uma recriação. Ah, mas você crê que Deus vai recriar? Sim, tanto é que eu creio que Ele criou também. Então, mesmo Deus tem poder para fazer ambas as coisas. Sim. O próprio texto bíblico fala, né, que a natureza geme e anseia, né, por exatamente. Essa recriação, exatamente por toda essa degradação. Michel, só a pergunta que fica é a seguinte, pelo menos assim na minha observação ficou claro que o sistema filosófico pode ser usado na ciência, não só o empírico, né? Então, esse telhado de vidro aí não é só nosso. Só mais um detalhe, Zeca, para você ver. Naturalismo, né? Naturalismo é a ideia filosófica segundo a qual o natural provém, tudo que existe provém de leis naturais, né? Não há nada sobrenatural. Essa ideia não é científica. Você não tem como submeter o naturalismo ao laboratório a testes, a observação. É um pressuposto científico. Quem disse que, como dizia Newton, para Newton, né, a ciência é uma investigação retroativa a partir de efeitos para suas causas. Então ele dizia assim, vamos investigar esse efeito, o que causou isso, aquilo, ele vai naquela causa, mas o que causou isso, aquilo, e vai numa relação assim de daqui para lá, né, de retroação. Chega um momento que você vai encontrar uma primeira causa não causada. Não tem como ir ad infinito nesse processo. E para Newton essa primeira causa só podia ser o Pantocrátor, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque tudo que existe natural foi criado por uma causa sobrenatural, que antecede o natural. Então, o próprio naturalismo, que serve como pressuposição para ateus, darwinistas, materialistas, ele não é científico. É uma ideia filosófica.